Vamos ver a psicóloga. Eu acho que é interessante a gente trazer a psicóloga. Psicologia dos animes, esse primeiro link que eu separei para nós. Porque eu quero entender mais a mentezinha do Gustavo. Eu sei que tem de outros personagens, mas pra gente começar com a do Gustavo, vai ser interessante. Certo. Vou na sua. Vá? Bora. Ai, tô arrotando aqui no microfone. Você tá dando o microfone? Nossa, eu ouvi um. Ai. Então bora. Tem uma mensagem aí, vamos ler já. Deixa eu ler. Raiva. Pode ler, não, vai lá, vai você. A raiva é uma emoção válida. Ela só é ruim quando toma o controle e faz você fazer coisas que não quer fazer. Né? Fala real. Fale. Todas as emoções são válidas. Você só não pode deixar que elas tomem o controle. Literalmente o que tá escrito aí. Né? Se for ver bem, tudo é válido. Só não pode tornar tudo o que acontece no momento o principal. A vida não é só raiva, não é só felicidade. Não é só tristeza também. Não é só marasma. Já começamos. Vamos refletir. Já começamos refletindo, vai. Então bora. Play. A Ellen Hopkins. Eu sou Rafael, psicólogo, e a raiva Rafa. é necessária, porque algumas coisas são resolvidas apenas através dela. Hoje a reflexão é sobre Guts. Tem spoiler de todo anime, de todo mangá de Berserk. Vamos lá. Tá bem, gurizinho? Apertei o botão sem querer aqui, foi mal. Foi sem querer. Autenticidade, traumas, fúria e busca por um propósito. Essas são as características muito presentes na história de Guts, o protagonista de Berserk, que possui sem dúvidas uma das mais traumáticas e perturbadoras histórias dos animes. Ele é o personagem que retrata a luta contra o próprio determinismo presente no mundo de Berserk. Ele é aquele que luta contra o que foi determinado pelas mãos do destino, pelas mãos de Deus. A história de Berserk é a história de Guts. Para entender o Guts, é preciso primeiro entender como funciona o mundo de Berserk. Berserk é um anime que se passa na Idade Média, em um local muito semelhante à Europa medieval, uma época em que a igreja é muito influente, as terras pertencem aos grandes senhores feudais, a maior parte da população é extremamente pobre e acaba sendo vulnerável por conta disso. As pessoas são acusadas de bruxaria e executadas, e o mundo é tomado por constantes guerras. Além disso, o mundo de Berserk acrescenta a esse cenário elementos de fantasia, seres mágicos como elfos, demônios e deuses. Ou seja, além das constantes guerras, as pessoas que vivem nesse mundo lidam com criaturas mais fortes que elas, e em muitos momentos com situações incontroláveis. O que cria na história e nos personagens em si um cenário de desesperança. Esse é um sentimento muito presente na vida dos personagens dessa história. O próprio Guts teve que lidar com a desesperança em diversos momentos. Tudo isso vive Guts, um jovem solitário que trabalha como mercenário nas guerras e que não possui objetivos de longo prazo, focando-se apenas em um dia de cada vez. Basicamente o oposto do Griffith em vários aspectos. Guts de alguma forma é um personagem livre, pois ao contrário do Falcão Negro, Guts não se importa com a opinião dos outros sobre ele. Guts também poderia ser uma espécie de essência da verdade. E o verdadeiro é sempre melhor que o falso, a verdade é sempre melhor que a mentira, mas para muitas pessoas não é bem assim. O Guts é o que é. Ele não finge ser quem ele não é. Por isso que pra mim ele é a essência da verdade no anime. Muitos de nós, em alguns momentos, e eu me incluo nisso, preferimos escolher a expressão não real da verdade. Preferimos a anestesia do que a dor que precisa ser sentida. Nietzsche dizia que o valor de um homem é determinado pela quantidade de verdade que ele é capaz de tolerar. Guts também é um personagem ambíguo, o que torna ele um personagem bastante real também. Ele é o que é. Ele não se orgulha disso, mas ao mesmo tempo ele não esconde. Ele encara os fatos. Ele tenta encontrar o caminho e sofre as consequências disso. A verdade é o melhor caminho quase sempre, mas a verdade traz consequências também. Porém, embora a mentira cause menos dor no começo, ela traz mais dor a longo prazo. Já a verdade causa dor no início, mas ela promove alívio e significado depois. E o Guts sendo verdadeiro, ele também se torna verdadeiro aos seus sentimentos, à sua raiva. Por isso que em muitos momentos Guts também é
cruel. Isso é praticamente impossível de não acontecer. No universo de Berserk, ser muito bonzinho ou passivo poderia ser um grande problema. Como cita o pesquisador Van Dongen, no mundo existem pessoas que têm seus circuitos empáticos prejudicados. Existem pessoas que têm muita dificuldade de se colocarem no lugar do outro. Embora pessoas assim são a minoria, nem todas vão machucar alguém por causa disso. Porém, existem pessoas que se satisfazem e muito com a dor alheia. Então é natural que não podemos agir da mesma forma com todo mundo. Basicamente, tratar todo mundo igual é a mesma coisa que tratar os vilões da mesma forma que eu trato os inocentes. Não faz sentido. O Guts trata extremamente mal seus vilões, tanto internos quanto externos. Ele mesmo sofreu com esses vilões externos que causaram marcas permanentes nele. Guts é o personagem isolado e é o personagem que não gosta que seja tocado. Ele não quer nenhum tipo de proximidade com as pessoas. Então, para quem está do lado de fora, apenas vê essa parte fria do Guts, o que não é necessariamente verdade. E apesar da marcante frieza do Guts nas batalhas, ele é um personagem que passou por diversas situações perturbadoras durante a história. E tudo isso começa pelo seu nascimento. Guts nasceu do cadáver de sua mãe que havia sido enforcada. E diante de toda aquela lama e sangue em que ele estava, uma mulher chamada Cis o encontra e, junto com seu marido Gambino, acabam criando o garoto. E a Cis cria o Guts como se fosse seu filho. Porém, esse amor de mãe que ele recebe dura muito pouco tempo. Pois quando o Guts tinha apenas 3 anos, sua mãe adotiva pega uma doença muito séria e acaba morrendo. A partir daí, o Guts começa a viver apenas com o Gambino. E ele passa a acompanhá-lo nas guerras, porque basicamente o Gambino era um mercenário. Ele precisava lutar para sobreviver. E o Gambino se torna a figura mais próxima de um pai que o Guts teve ao longo de toda a história. Ele vivia com ele e confiava bastante em Gambino, mesmo não recebendo muito afeto dele. Ele queria que o Gambino se orgulhasse dele nas batalhas, e por isso ele se esforçava muito. Tanto que ele começa a lutar com uma espada maior do que uma criança poderia suportar. Por outro lado, Gambino, mesmo vivendo com Guts, possuía sentimentos ruins em relação a ele, pois ele acreditava que todos os infortúnios que ele havia passado eram devido ao fato dele ter criado o garoto que era um símbolo de azar, de algo ruim. E toda essa relação escassa de afeto entre Gambino e Guts é completamente quebrada no dia que Guts é abusado e descobre que o homem responsável por vendê-lo por uma noite para um mercenário era justamente Gambino. Ou seja, aquele que ele mais confiava, aquele que ele mais se esforçava para agradar, foi um dos responsáveis pelo maior trauma que o Guts até então tinha na vida. Após descobrir toda essa situação, Guts, que já era tratado mal por Gambino, fica totalmente atônito e acaba matando, sem querer, aquele que o tinha criado. Depois ele é perseguido pelas pessoas do bando do Gambino e é quase morto, mas consegue escapar. Essa é a infância do Guts, de alguém que sempre teve que se esforçar muito para conseguir o mínimo, além de conviver num ambiente totalmente estressante. Como cita o pesador Dominique Fareri, o estresse crônico tem um efeito de encolhimento no córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pela memória e aprendizagem. O estresse também pode aumentar o tamanho da região da amígdala, o que pode tornar o cérebro mais receptivo ao estresse. Em pessoas que passaram por estresse pós-traumático, o tamanho da amígdala pode ser maior do que da população em geral. Isso faz com que a pessoa se torne mais reativa a ameaças. É como se o alarme de incêndio sofre mais estresse, para mais coisas. Sofre muito como se ele fosse mais sensível no geral. O que fez o Guts se tornar bastante desconfiado das pessoas. Ele demora muito tempo para confiar em alguém. Também podemos ver esse estado de alerta quando ele dorme com a espada dele. Ou seja, o tempo todo, de fato, ele tá em constante estresse. Então, a primeira infância do Guts foi algo extremamente marcante. E acabou definindo muito de como ele se comporta na vida adulta. Porque as primeiras memórias de uma criança são implícitas, porque o cérebro não está desenvolvido o suficiente para codificar a memória explícita. A memória explícita é o que geralmente pensamos quando pensamos em memória. É uma memória cognitiva que lembramos em nosso cérebro pensante. Este é o tipo de recordação que vivenciamos como lembrança. Um bom exemplo de memória implícita é subir em uma bicicleta e lembrar instintivamente como pedalar, enquanto a memória explícita seria a lembrança de alguém lhe ensinando a pedalar. Só que no caso do Guts, envolve tudo isso memórias traumáticas. Como é citado nesse estudo, memórias de trauma são frequentemente implícitas porque o trauma inunda nosso cérebro com cortisol, o hormônio do estresse, que desliga a parte do nosso cérebro que codifica memórias e as torna explícitas. Nossas memórias implícitas podem ser como forças invisíveis em nossas vidas, nos impactando de maneiras poderosas. E quanto mais pudermos aprender sobre memórias implícitas, melhor poderemos nos entender e não deixar que nossas experiências e reações no presente sejam sequestradas pelo nosso passado, porque devido à natureza dessas memórias implícitas, elas costumam ser acessadas de forma mais frequente e de forma inconsciente. E aí acontece dela causar reações que às vezes nem entendemos. Por exemplo, ver determinado papel de parede pode lembrar uma pessoa de um quarto em que ela foi abusada quando criança, deixando-a assustada sem saber o porquê. Ou como no caso do Guts, quando ele é tocado, isso remete
remete ao que ele sofreu no passado. Ele associa e remete implicitamente ao que aconteceu com ele no passado. Então, para alguém tocar nele, para alguém criar proximidade nele, precisa de uma série de exposições até ele se sentir confortável. Então, tendo que fugir, dia após dia, fez Guts crescer sem uma espécie de propósito. O Guts foi crescendo sem um sonho grandioso, apenas vivendo um dia de cada vez. Ele apenas quer lutar e seguir, porém com o peso de seu passado em suas costas. Guts era um mercenário, então ele não tinha muitas garantias. O que ele ganhava hoje não era garantido que ele ganharia amanhã. Não era garantia nem que ele estivesse vivo amanhã. Era quase como se ele não pudesse ter planos. E é nesse momento que entra o Grift em sua vida. Porque Guts entra para o bando de Grift, o bando do Falcão. Nesse bando, ele ganha uma nova perspectiva e também ganha uma espécie de esperança. Porque agora, nesse ambiente mais previsível, de certa forma, ele podia ter alguns objetivos. De alguma forma, ele teria uma calmaria maior. Ou seja, de alguma forma, ele poderia se permitir criar um propósito. E como mostra em um estudo da pesadora Kim, indivíduos gatos estão bloqueando aqui, dá uma pausa. Vez, ele apenas quer lutar e seguir, porém com o peso de seu passado em suas costas. Guts era O caos. Normal, né? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, já dizia o grande Fausto Silva. Ela se pendurou ali no LED, bem louca. Tentei remediar, mas não deu. Uhum. Bem na parte aqui do bando do Falcão. É uma parte interessante do vídeo. Não, o vídeo tá interessante. Meu Deus, gataiada, calma. É que tá calor, daí eles ficam bem loucos no calor. Bora, foi mal. Vou voltar um pouquinho. Volta um pouco, uns segundos aqui. Aí. Como no caso do Guts, quando ele é tocado, isso remete ao que ele sofreu no passado. Ele associa e remete implicitamente ao que aconteceu com ele no passado. Então, para alguém tocar nele, para alguém criar proximidade nele, precisa de uma série de exposições até ele se sentir confortável. Então, tendo que fugir, dia após dia, fez Guts crescer sem uma espécie de propósito. O Guts foi crescendo sem um sonho grandioso, apenas vivendo um dia de cada vez. Ele apenas quer lutar e seguir, porém com o peso de seu passado em suas costas. Guts era um mercenário, então ele não tinha muitas garantias. O que ele ganhava hoje não era garantido que ele ganharia amanhã. Não era garantia nem que ele estivesse vivo amanhã. Era quase como se ele não pudesse ter planos. E é nesse momento que entra o Grift em sua vida. Porque Guts entra para o bando de Grift, o bando do Falcão. Nesse bando, ele ganha uma nova perspectiva e também ganha uma espécie de esperança. Porque agora, nesse ambiente mais previsível, de certa forma, ele podia ter alguns objetivos. De alguma forma, ele teria uma calmaria maior. Ou seja, de alguma forma, ele poderia se permitir criar um propósito. E como mostra em um estudo da pesadora Kim, indivíduos que têm um forte senso de propósito e significado na vida tendem a ter melhor saúde mental, bem-estar geral e funcionamento cognitivo em comparação com aqueles que não têm senso de propósito. Um estudo descobriu que indivíduos com um forte senso de propósito na vida eram melhores no gerenciamento do estresse e tinham melhor sono do que indivíduos sem um forte senso de propósito. Ter um aspecto positivo e significativo na vida pode melhorar o nosso funcionamento cerebral, incluindo a cognição e a memória. E de fato a diferença do Guts antes de entrar para o bando Falcão e depois é bem grande. É no bando Falcão onde ele começa a ter finalmente estima pelas pessoas. É lá que ele encontra o mais próximo que ele teve de ter uma família. É lá também que pela primeira vez ele se apaixona. Basicamente eram muitas memórias sendo criadas pela primeira vez em sua vida. Guts já demonstrava em muitos momentos resiliência. Até chegar no final tem mais 20 minutos. Sim. Não tinha um propósito, depois ele passou a ter um propósito, mas... Não, mas eu não digo nem isso. O momento que o homem resolve ter laços e vou me entregar aqui, vou tipo... sei lá, tipo... O momento que ele Gata, você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Sim. É que eu não tô conseguindo expor o que eu tô querendo falar. Eu acho que entendi. Quando ele passou a ter... algo aí acontece o que lutar, acontece o que acontece, sim. Ao mesmo tempo que foi um baita avanço, vamos dizer assim, pra ele nessa questão, foi também o que lascou a cabeça dele mais ainda. Vai, solta. Mas enfim.
resiliência. Porque apesar dele não ter propósitos, ele já conseguia se automotivar de forma muito fácil. Os combates por si só já eram extremamente recompensadores para ele. E Griffith, com certeza, percebeu isso. Essa característica do Gus chamou a atenção dele. E pessoas intrinsecamente motivadas são raras também. É raro ficarmos intrinsecamente motivados com algo, principalmente com algo que faz bem a gente. Pessoas que são intrinsecamente motivadas a correr, o fazem porque simplesmente amam o ato de correr em si. E o Guts tem isso relacionado a combates. Parece que intrinsecamente ele se motiva em batalhas, em lutar. E como cita o psicólogo Edward Deci, um dos maiores pesquisadores em ciências sociais do mundo, quando estamos intrinsecamente motivados, nos tornamos totalmente absorvidos pela atividade, vivenciamos o fluxo, perdemos a noção do tempo e obtemos satisfação genuína do processo em si. Assim, o prazer intrínseco geralmente leva a um melhor desempenho, persistência e um senso mais profundo de significado e realização em nossas vidas. A motivação intrínseca pode levar ao estado de fluxo e fazer você realizar atividades sem perceber o tempo passar. Como é mostrado nesses estudos, isso proporciona um senso maior de significado na nossa vida. Só que não foi apenas coisas positivas que ele encontrou no Bando do Falcão. Boa parte dos traumas que o Guts passou ao longo de sua vida foram potencializados depois, quando ele já era adulto. Depois de entrar para o Bando do Falcão e encontrar mais significado, encontrar uma família, agora ele podia confiar em alguém, agora ele teria pessoas que o protegiam, agora ele não estava mais sozinho. Porém, no Bando do Falcão, ele começa a olhar mais longe. Começa a sentir que poderia mais também. Isso acontece com qualquer pessoa que vai atingindo objetivos ao longo da vida, que vai escalando. O leque começa a abrir, você começa a achar que pode fazer mais. E isso pode ser bom, mas pode ser ruim também. Pode fazer você perder o contato com o presente. E foi o que aconteceu com o Guts. No dia em que Guts ouve que para Griffith um amigo seria alguém no mesmo patamar que ele se sente pra baixo. E ele sente uma necessidade de sair do bando, pois talvez ali, naquela situação, ele jamais seria um igual. Após ouvir essas palavras de Griffith, Guts cita que jamais lutaria em uma batalha de outra pessoa, e que agora suas lutas seriam apenas para ele mesmo. Isso mostra uma grande evolução do personagem, onde ele mostrava que tinha chegado a um ponto onde ele sentia que poderia ter mais controle de sua vida, controle do seu próprio destino, que ele poderia ter seus próprios objetivos, apesar dele não saber quais eram esses objetivos. Guts cita que queria sua própria chama, e não queria mais ficar apenas sendo aquecido perto das chamas de outra pessoa. A saída dele do Bando Falcão é uma cena bem marcante, porque ao mesmo tempo que mostra uma espécie de desnorteamento do Guts, ele meio que não sabia para onde ir, mas também mostra uma espécie de apego seguro que ele tinha tanto com o Griffith quanto com a Casca. E a saída do Bando Falcão muda completamente sua vida e também de outras pessoas. Guts fica então procurando esse propósito até reencontrar novamente o Bando do Falcão. Ao passar muito tempo longe de seus companheiros, ele descobre uma nova realidade. Casca era a nova líder do bando e Griffith tinha sido preso há um ano. O reencontro dele com a Casca é, pra mim, uma das melhores cenas do mangá. Ele consegue se reconectar com ela novamente e acaba impedindo ela de tirar sua própria vida, devido à enorme pressão que ela estava sentindo durante todo esse tempo com a ausência dele e do Griffith. É nesse momento que Guts e Casca têm sua primeira relação, e ele acaba tendo vários flashbacks do abuso que ele sofreu. É nesse momento também que vemos o tanto que ele se culpa por ter matado o Gambino, mesmo sabendo que ele tinha o vendido e que estava tentando o matar. Era um mix de emoções que retornava. Uma parte dele via o Gambino como pai, e essas memórias tinham que viver juntas com memórias assustadoras do abuso que ele sofreu, causado indiretamente pelo próprio pai. Porém, Casca o acolhe e transforma aquele momento em um momento onde ambos conseguem ser vulneráveis um com o outro. É nesse momento que o Guts percebe que já tinha tudo o que ele queria, e que ele só não tinha percebido isso antes. O que ele estava procurando talvez era algo que nem existia. O ponto é que em um momento ele começou a ter medo de perder o que tinha e foi procurar em outro lugar a resposta. E acabou percebendo que a resposta já estava ali o tempo literalmente inteiro ele foi com atrás de uma ele resposta. faz o que chamamos de evitação experiencial. Ao invés de enfrentar uma situação, Guts resolveu fugir do desconforto que estava sentindo. No entanto, o problema não está no desconforto em si, mas em nossas reações a ele. Ao fugir dos desafios, sinalizamos ao nosso cérebro que a única maneira de lidar com situações difíceis é fugir ao invés de enfrentá-las. Isso é um problema porque reforça nossos instintos de evitação. Quanto mais nos esquivamos, mais perpetuamos um ciclo interminável de desconforto que gradualmente se infiltra em todos os aspectos de nossas vidas. É por isso que existe uma forte ligação entre evitação experiencial e solidão. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Com isso, Guts parte com o Bando Falcão em uma missão para salvar seu amigo. Porém, essa situação muda sua vida por completo. Guts e Casca encontram Griffith em um estado terrível, onde ele não poderia mais liderar o bando e nem lutar. Ver seu amigo naquele estado vulnerável deixa Guts com vários conflitos e dúvidas. Ele deveria partir?
Ele deveria ficar? O que fazer agora? Quando os outros integrantes do bando pedem a ele para liderá-los, Guts percebe que já tinha tudo em sua vida e que só percebeu isso após ir embora. Ele tinha tudo e agora tinha perdido muita coisa. E iria perder mais. Porque aí entra o grande e famoso evento do eclipse. O evento do eclipse de alguma forma destrói a vida do Guts. Era como se todo o pequeno castelo que ele tivesse sido construído fosse derrubado de maneira brusca e sem o controle dele. Como se toda a realidade de antes voltasse para ele com mais força. Guts perde todo mundo que tinha se tornado importante para ele. Ele vê a pessoa que ele mais amava sofrer e ainda por cima vê seu melhor amigo se tornando um monstro e o maior responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Ver o abuso de casca e reviver indescritível o que acontece na infância é uma das maiores dores emocionais que o personagem sentiu. A cena em si, como se tem no vídeo do Griffith, é terrível e é gravada mais ainda por todo o contexto dos dois personagens. Sim. O pensador Vander Kolk fez referência a um estudo fascinante que ele conduziu, no qual ele induziu flashbacks ao fazer com que vítimas de trauma lessem um roteiro sensorial detalhado de sua experiência traumática e então escaneou seus cérebros com tomografia por emissão de pósitrons. Ele observou que áreas ativas do cérebro processam glicose mais altas do que as inativas. Com isso, conforme os sobreviventes de traumas vivenciavam flashbacks, o lado direito de seus cérebros se tornavam altamente ativos e a área de Broca do cérebro se tornava inativa. A área de Broca tem a ver com a linguagem comunicável e em estados de flashback isso desligava conforme visto na tomografia por emissão de pósitrons. O córtex visual direito mostrou atividade aumentada. Vander Kolk interpretou essas descobertas como consistentes com o terror mudo que os sobreviventes de trauma vivenciam enquanto estão em estados de flashback. E isso foi um terror que o Guts presenciou ao longo de sua vida. E quando ele estava em um ambiente no Bando do Falcão e depois ele está em um ambiente onde essas memórias ficavam mais afastadas, tudo isso voltava para ele novamente com o eclipse. Toda a sua admiração e afeto que ele sentia por Griffith se transformava em um profundo ódio. E assim começa a era de ódio de Guts. A cena que ele se mutila praticamente para tentar atingir um golpe no Griffith é uma boa metáfora de como a raiva, de alguma forma, ela acaba também causando uma dor enorme na pessoa, a ponto de ela não perceber o dano. No momento de raiva profunda, a pessoa pode ser entorpecida da dor e só vê os danos depois. Como é o que acontece com o Guts. O eclipse faz o Guts confrontar com o luto de perder as pessoas que estavam ao seu lado, de ver a pessoa que ele mais amou sofrer e entender também que seu melhor amigo não era quem ele imaginava que fosse. A cena do Guts correndo sem rumo é um exemplo claro de como o personagem se sentia após ter perdido tudo isso. Ele corre enquanto se lembra de cada pessoa que ele compartilhou momentos, que jamais voltariam novamente. Guts, naquela hora, mostrava sua enorme vontade de fugir do que estava sentindo. Ele corre e não consegue encontrar um destino, ele tenta fugir de si mesmo, mas não existe nenhum lugar no qual ele poderia fazer isso. Não existia lugar nossa mente. E é nesse momento que nasce o Espadachim Negro, e agora, além de confrontar seus demônios internos, Guts tinha que confrontar seus demônios externos também. Guts, após o eclipse, ele se torna alguém bem mais atormentado. Agora, tanto pelo seu passado, quanto pelo seu presente. É como se ele tivesse, de fato, perdido a esperança em tudo. É nesse momento que ele abraça aquela escuridão que sempre teve ao redor dele. Passa a ser mais rude e a confiar menos nas pessoas. Ele começa a abraçar o seu ódio. Godot cita ele que o ódio é o lugar que vão aqueles que não conseguem suportar a tristeza. E essa frase não poderia definir melhor o Guts. A diferença entre ódio e raiva é que o ódio envolve todo o indivíduo, grupo, e não um aspecto particular. Você odeia alguém pelo que ele é, e você está com raiva de alguém pelo que ele fez. A raiva, portanto, pode ser considerada mais comum em termos de comportamento. Quando as pessoas estão com raiva de alguém, elas frequentemente têm a sensação de que podem controlar a outra pessoa. A raiva, essencialmente, é tentar remover o obstáculo imposto pela outra pessoa quando você quer atingir um objetivo. Você fica com raiva quando quer um pedido de desculpas, quando quer que alguém mude seu comportamento. A raiva que o Guts sente é justamente pelo que o Griffith fez, ao mesmo tempo que também o seu ódio é pelo que o Griffith se tornou. Guts passa a não querer ouvir mais ninguém, e à medida que o tempo vai passando, mais ele quer ficar longe de todos, e basicamente imerso em seu próprio ódio. A raiva e o ódio são sentimentos importantes, como qualquer outro. Os dois têm uma função. A raiva indica que você precisa mudar algo, que não vai aceitar qualquer situação, e isso te motiva a agir. E de fato, em muitas situações, precisamos agir de forma severa, senão o mundo pode te engolir. Aristóteles escreveu que o homem raivoso está mirando no que pode atingir, e a crença de que você atingirá seu objetivo é agradável. O psicólogo evolucionista James Averill cita que apenas nossos antepassados da Idade da Pedra, com a
capacidade de invocar a raiva regularmente e serem recompensados por isso, sobreviveram para ter descendentes com a mesma constituição. Por isso não é nenhuma surpresa que os bebês nasçam prontos para expressar raiva, justamente porque é o resultado de um mecanismo cognitivo projetado pela seleção natural. A natureza favoreceu e preservou a raiva pelas mesmas razões que ele preservou o amor, o medo, a tristeza, a ansiedade, tudo isso para dar mais vantagem e também ajudar na sobrevivência. O Guts precisava manter aquela raiva para jamais esquecer o que o seu amigo tinha feito. É por isso que o Guts não poderia perdoá-lo. Percebe que a raiva tem uma função muito importante? Se você não sente raiva ou ressentimento de alguém, você pode deixar aquela pessoa participar da sua vida novamente. Percebe o tanto que ela é importante? Guts também, após o eclipse, se torna mais agressivo. E um ponto interessante é que a agressividade pode diminuir o estresse. Um estudo liderado... Não, e só um off-topic aqui, como uma coisa, outra coisa. Falei igual... É verdade. Mas é isso mesmo. Tipo, a raiva é uma coisa, o ódio é outra. A raiva é um negócio mais... É que a gente tenta colocar tudo no mesmo balaio, mas se você parar pra pensar, são coisas diferentes. Remoendo ele dentro de você e tal. Interessante. Pelo pesador Henry Laborit, mostra como o sistema nervoso é projetado para a ação. Se você inibe a ação externa, a fuga ou luta, você se prejudica, ou seja, com questões psicossomáticas. Se você inibe um certo sentimento, você pode sentir a ação fisicamente. Quando você inibe a raiva de alguma forma, por muito tempo principalmente, é como se você estivesse desviando a agressão para si mesmo. A psicologia evolucionista argumentaria que esse comportamento é em parte resultado da evolução das espécies. Na natureza, muito estresse vem da agressão de outro animal, como um predador competindo pelo mesmo recurso. Responder fugindo ou lutando pode ser uma resposta eficiente. Os indivíduos que usaram essas estratégias aumentaram suas chances de sobrevivência e reprodução. E é por isso que a raiva se tornou tão importante, por isso que preservamos ela. Outro ponto curioso da raiva de Guts é o próprio modo Berserk dele, em que ele ganha uma enorme força e resistência, mas que por outro lado é extremamente prejudicial ao seu corpo. E também faz com que ele não consiga diferenciar amigos de inimigos. Já comentei no vídeo do Guts, 3 anos atrás, sobre a síndrome da fúria cega, um termo cunhado pelo psicólogo Armand Simon, que caracteriza uma condição onde o indivíduo que possui essa síndrome é marcado por uma extrema reação violenta, um estado que Guts se encontra quando ele entra no modo Berserk. É interessante porque me parece que o Miura quis mostrar muito esse lado negativo da raiva, um modo em que ao mesmo tempo te dá energia, mas também que pode te corromper. A raiva tem esse lado negativo. Ela faz, às vezes, com que agimos por impulso. Mas aí, com forte evitação da experiência, o Guts encontrou a solidão. Percebemos depois o Guts bastante reflexivo, pensando, refletindo, dentro da própria cabeça. Um estudo do pesador Edouard Lemay sugere que sentimentos de solidão diminuem a sensação das pessoas de que estão sendo cuidadas e se outras pessoas têm uma boa opinião sobre elas. Esse sentimento de falta de cuidado e consideração pelos outros, então amplifica o sentimento de solidão em um ciclo vicioso. E geralmente pessoas mais solitárias têm a tendência maior a se isolarem mais, como reflexo do próprio isolamento autoimposto. Basicamente, a solidão se alimenta de si mesmo. Por fora vemos o Guts calmo e pensativo, mas por dentro existe uma enorme turbulência. É só quando ele está em combate que ele consegue canalizar toda essa raiva. É como se fosse nos combates onde ele consegue organizar toda a turbulência que ele tem dentro da cabeça. A pesquisadora Jennifer Lerner cita que biologicamente, quando as pessoas são despertadas a algum grau de raiva e desabafam, sua frequência cardíaca, pressão arterial e nível de testosterona aumentam. Isso pode sugerir que a raiva nos assusta e nos prejudica, mas na verdade os níveis do hormônio do estresse cortisol caem, sugerindo que a raiva ajuda as pessoas a se acalmarem e a se prepararem para lidar com o problema, não para fugir dele. Basicamente, a raiva é recompensadora e o Guts usou ela para se autorregular. Após o eclipse, Guts precisa lutar o tempo inteiro para não ceder à sua própria raiva, e a maneira que ele encontra muitas vezes para lidar com tudo isso é se isolando. E o Miura, a partir desse momento, passa a expressar as emoções do Guts de uma forma genial, que é através do Puck. Puck é um elfo que é salvo por Guts e o acompanha após todos os eventos que ocorreram no eclipse. Ele é o alívio cômico de uma história extremamente trágica. Sim, graças a Deus que existe o Puck. Curar as feridas e, ao mesmo tempo, é capaz de sentir o sentimento das outras pessoas. E é isso que torna interessante a relação entre ele e o Guts. Em muitos momentos, é através do Puck que conseguimos saber os sentimentos mais ocultos de Guts, que muitas vezes tenta escondê-los, justamente para se proteger, para passar uma imagem de que não se importa com ninguém. Porque o Guts quer ficar sozinho, ele quer ficar envolto dos próprios pensamentos, e o Guts não quer que ninguém mais perca a vida por causa dele também. Então, soma tudo isso. Soma desde a desconfiança das pessoas, as suas dores internas, a não culpa que ele quer ter por novas perdas que ele pode causar. Tudo isso é o cenário perfeito para o isolamento. Só que aos poucos ele vai construindo novas conexões, tanto com o Puck, com o Isidoro e com novos integrantes. E uma virada de chave que ele tem quando a Farnese pede para segui-lo. O Guts aceita que ela o siga. Então,
tanto por ela, mas também por ele. Existia uma pessoa em fragilidade ao lado dele, e ele precisava aceitar a ajuda de outras pessoas naquele momento. O Guts consegue fazer novas conexões, só que, novamente, ele tem uma dificuldade de apreciar o momento, de apreciar o que está acontecendo com ele. A mente do Guts foca no que é perdido, não no que é ganho. Ele rumina muito, e pessoas que ruminam habitualmente são mais pessimistas e menos capazes de se concentrar na resolução de problemas. A ruminação também mantém as pessoas focadas em si mesmas, em vez de serem responsivas aos outros. E tudo isso leva a dificuldades interpessoais e também ao isolamento. Como cita o pesquisador Edward Watkins, ruminação é uma resposta aprendida a um estímulo. Ela se torna um hábito quando ocorre com frequência e sem intenção. Pesquisadores teorizam que o estímulo que incita a ruminação é tipicamente um humor baixo associado a uma situação difícil. E conforme o cérebro continua a responder ao humor baixo com ruminação, ele aprende a ligar os dois automaticamente, de modo que a ruminação se torna uma resposta automática à dificuldade. Ou seja, você acaba se habituando àquele comportamento. E sempre que sente uma dificuldade, acaba se isolando, justamente para ruminar. Mais pra frente, Guts, depois de andar com mais pessoas e se sentir responsável por elas, cita que agora se preocupava com sua própria morte, pois agora tinha pessoas para proteger. Essa cena mostra como ele tinha ressignificado sua nova vida, e agora tinha novas perspectivas. Demorou muito tempo, mas ele conseguiu se recuperar do que tinha passado. O Guts precisava acolher as emoções. Como cita a psicóloga Brett Ford, a receita para uma mente mais calma é melhorar em acolher as emoções. Mentes quietas aprenderam por meio da prática que o desconforto de vivenciar nossas emoções com segurança é temporário, enquanto evitar o desconforto emocional pode levar a ansiedade duradoura, ruminação ou outras defesas e sintomas debilitantes, como depressão, automutilação, obsessões, transtornos alimentares e vícios. Ou como ocorre com Guts, uma total falta de foco no que está acontecendo ao redor dele. Uma não apreciação do momento presente. Não sabemos como a história de Berserk vai acabar, e está quase acabando. Guts novamente passa por momentos complicados, ele tem que ver de novo o Griffith raptando a casca, e vemos novamente ele abatido, sem forças. Mas mesmo assim é inegável a resiliência dele. Existem vários personagens resilientes em animes, mas o Guts eleva isso a um nível absurdo. Quase sempre ele consegue se recuperar em situações quase impossíveis. É absurdo. Isso cria uma espécie de armadura nele. Mas como qualquer dor, tudo tem limite. Tudo isso de alguma forma foi recompensado quando ele finalmente consegue ver a casca recuperando sua sanidade. A lição de Guts e Berserk para mim é que apesar de toda a crueldade que pode pairar sobre o mundo, existem momentos que às vezes compensam toda a dor e sofrimento. Guts é o real símbolo da esperança. Ele de fato lutou e foi contra o destino que quiseram colocar nele, mostrando que até mesmo aquele que visitou o inferno pode voltar de lá e não desejar o inferno para o mundo. E sua maior batalha é justamente pelos seus sentimentos conflitantes de raiva e ódio pelo Griffith. E parece que aos poucos ele foi controlando isso. Ele tinha coisas mais importantes para fazer do que guardar, de certa forma, o ódio por alguém que causou muito mal a ele. Guts, de alguma forma, percebeu que aquele que te causa raiva, inevitavelmente, te controla. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Né? Caralho. Porra, minha cabeça fez assim, ó. Mas é um fato, hein? Coisa que a gente sente condiciona a gente, né? Ou o que a gente faz. Tem aquela frase, né? Você é o que você come, você é o que você consome. Querendo ou não, é tudo sobre isso. No entanto que... Acho que é neurolinguística, né? Que fala de programação da mente, programação do cérebro e tudo mais. É muito louco isso, querendo ou não. Ele vivenciou tanta coisa ruim... E o instinto dele é, tipo, se isolar, porque ao mesmo tempo ele não quer fazer mal pros outros, ele não quer causar situações ruins, então ele se isola. Isso vira algo habitual, tipo, beleza. Tanto faz, se eu tô lascado, eu vou me isolar aqui e já era, entendeu? Eu vou sentir isso sozinho. Até porque ele viveu poucas vezes aquele negócio de vamos sentar, vamos se reunir, vamos... Então, pra ele, o normal pra ele é se isolar, né? Basicamente. Mas pra você ver como é, né? Como os momentos bons têm uma força muito maior que qualquer outra coisa. Teve poucos, mas poucos que fazem ele querer. Sim. Né? Construir alguma coisa. Não se sabe o que é ainda, mas ele quer construir alguma coisa. Uma coisa boa. O homem é fudido, né? O homem é fudido. E legal que ele citou, trouxe uns estudiosos da área, uns estudos e tal. Acho legal isso. Acho massa só pra caramba. prova que
O nosso querido Miura era um gênio. Parece que ele manjava de psicologia. Não passa essa impressão que ele manjava de psicologia, que ele conseguiu elaborar. É que tem essa essas coisa, né? nuances. Autores, pessoas que têm criatividade, acho que tem que ter um amplo conhecimento geral ali, porque quando você vai escrever uma história, eventualmente você vai topar com situações que você não sabe, por Ou exemplo. será que ele era um fudido? A gente não sabe, né? Vai que a mente dele era também muito conturbada e ele conseguiu passar isso pro papel porque ele era assim. Então não dá pra saber, eu não conheço ele, você não conhece. E a gente conhece há pouco tempo a obra e a gente a admira muito. No entanto, que eu vejo também, não sei se é, mas pode ser eventualmente o drama do Kurt Cobain, por exemplo, que ele era um cara lascado mentalmente, mas a galera falava, massa essa música. E daí ele olhava isso e falava, caralho, a galera acha massa eu ser um fudido da cabeça, entendeu? Tem esses dois lados, sei lá. Que daí pros outros que consomem, nossa, que delícia. É genial. Que mangá delicioso. Delicioso no sentido assim, tipo, uau, que obra de arte. Que obra, que coisa, que... Da pessoa não vai atrás de uma Absolute terapia. cinema. A pessoa não vai atrás de terapia por quê? Porque ele escreve absurdos. Vai saber. A gente não sabe o que se passa na mente de cada um. Mas certamente era uma pessoa que ele tinha um conhecimento vasto aí de conhecimentos gerais, né, que fala. Interessante. Bom, muito gente, 1h25 só falando de Berserk. E como eu falei no começo da live, a live vai ficar gravada. Calma. E a gente vai começar com Vagabond. Então a gente vai gravar Vagabond aqui. Porque eu vou lançar no canal. Vai ser no lugar de Berserk. Vai ser nas terças e quintas Vagabond.